me parece meio arriscado de você estar entrando e ficando com posições grandes agora com esse cenário ainda bem nebuloso lá fora e com muito pouco no preço. Acho que teria que esperar um pouco de ter uma realização no mercado para você ter mais conforto de entrar aqui no Brasil maior, né? Veja um polegar positivo, estamos no ar. A maior e melhor resenha do mercado financeiro começa agora. Eu repito, se você quer estar por dentro da cabeça dos melhores gestores de investimentos do Brasil, se inscreva no canal, acione o sininho, porque estamos a pouco mais de 30 dias das eleições. Poltrona na vertical, aperte os cintos. Bruno Lima, seja bem-vindo à mesa central. E aí, beleza? Firme? Forte? Tudo firme, com muita expectativa para essa reta final, com muita expectativa para esse mês de setembro que começa agora, também conhecido como reta final antes das eleições 2022. Teremos chacoalhada por aí, hein, Bruno Lima? Pô, já teve, se a história, né? Mas teremos mais. Se a história for algum guia, esse mês de reta final, esse mês de reta final, os ânimos ficam mais à flor da pele, pesquisas eleitorais, o mercado fica mais sensível a pesquisas eleitorais. Quase todo dia você pode ter uma peça nova ali se mexendo nessa disputa que tende a se mostrar acirrada e definitiva para o futuro do país. Para isso, trouxemos aqui uma gestora de 40 bi de dólar. É esse o tamanho do peso da resenha de hoje. Daniel Saraiva, Head de Renda Variável da Compass Group. Head de Renda Variável Brasil da Compass Group. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado por essa oportunidade de sentar-se à mesa central e participar dessa resenha com a gente. Obrigado aí. Obrigado pelo convite, Daniel. Brunão. Saraiva tá nervoso. Não, tô tranquilo. Tá tudo Seja certo, bem-vindo ao clube. Cara, aqui a resenha é leve, descontraída, muito informativa. A gente está realmente com muita curiosidade de saber como é que você, dentro do seu time, né, um time de América Latina, depois explica pra gente a história da Compass, mas essa sinergia entre analistas aqui da região, como é que vocês estão entendendo o Brasil, seus principais posicionamentos, como que essa eleição influencia em termos de apetite para exposição de risco, até em termos de seleção de cases aqui no país. Mas antes da gente começar essa troca de ideia, Xará, o que você faz no clube? O que você faz no seu tempo livre? Esse é o nosso quebra-gelo que a gente começa a conversa aqui. Boa. Então, Daniel, eu quando mais novo, assim, garoto, eu fui nadador, né? Era federado em natação. No Rio de Janeiro? No Rio. Três cariocas. Voltamos a ter três cariocas aqui na mesa. Tricolor. Do clube. Tricolor, mas nadava no Botafogo e depois no Flamengo, infelizmente. Não foi no Fluminense. Mas eu sou tricolor no futebol, mas na natação... Tá satisfeito com o dinizismo? Tá satisfeito com o dinizismo? Por enquanto sim, né? Segundo lugar no campeonato, tá bem. Terceiro, porque parece que tem um time aí que passou vocês. Já. Parece que teve, não sei. Verdade. Mas enfim. Mas agora eu com 16, 17 anos parei de treinar, comecei a faculdade. Mas você era natação séria, então. Natação séria, competidor, era federado, assim, competi vários anos. Com 16, 17 anos, faculdade, parei de treinar. E eu sempre gostei muito de esporte, sentia falta, e com 20 anos comecei a treinar jiu-jitsu. 20 anos de idade, estou com 40 agora, então tem 20 anos aí treinando. E hoje o que eu faço mais é treino jiu-jitsu. É verdade que Bruno Lima faz jiu-jitsu? Bruno Lima fez, né? Bruno Lima fez um pouco, a gente nunca aula treinou. experimental, nunca mais voltou. O Breve Bruno... passagem, conta um dia, deixei pra história. O Bruno boxer, jiu-jitsu, é um lutador. Lutador. Fez aula experimental, comprou kimono, foi lá, postou e nunca mais voltou. Cara, não, que isso? Aí você tá reza me respeitando. Não. Foi judô há muito tempo. Aí depois o quê? Aí depois de tempo, assim, mais tempo fazendo. Depois foi boxe. Jiu-jitsu foi em São Paulo, quando cheguei em São Paulo. Aí foi um tempo ali. Aí, muito curto. Fiz curto, cara. Pô, só deu pra fazer um post, #os. Não, acho que foi o quê? Sabe, uns 2 anos. Aí, pô, arrebentei o ligamento. Mas vocês treinaram juntos mesmo? Não, eu nunca treinei com ele, não. Nunca treinei com o Bruno. A gente treinava em academia diferente. Hoje vocês vão acertar umas contas aqui. Outra escola. Beleza, o que a gente registra aqui no histórico do clube? Natação ou jiu-jitsu? Bota jiu-jitsu, que hoje eu treino que eu faço jiu-jitsu. Eita. Já pegou a preta? Já pegou já alguns anos. Peguei uma marra nessa pergunta aqui. Fez a cara meio de desafio, né? Desafio, né? Já pegou, tá devagar aí. Esquentando aqui, a cadeira vai voar no eu lembro que o cara ia treinar, vai tomar esporro do mestre, voltava. Aí o cara falou, se tu não treinar na continuidade, não vai pegar essa preta. Cara, agora é black belt, filho. Respeita. Jiu-jitsu está daqui, Saraiva. Agora sim,
um resumo dessa sua trajetória, que a gente gosta de perguntar assim, como que você para no mercado financeiro? Já falou que 16, 17 anos, realmente, parou de se dedicar ao máximo ali para natação, foi mais para os estudos. Desses estudos, como é que surge o mercado financeiro até hoje, cara? Conta esse projeto da Compass Group aqui no Brasil que você está liderando. Perfeito. Eu sou formado em engenharia de produção pela PUC. Meu pai nunca trabalhou no mercado, não conhecia ninguém no mercado, para falar a verdade. Pô, somos dois, cara. Vocês formam quando ali? Eu em 2005. Você contemporâneos? Eu estava entrando em 2005. Caraca, então é mais velho. Meu primeiro ano. Caraca. É que eu tô acabado. Mas eu fiz engenharia de produção na PUC e não conhecia muito do mercado. Em engenharia de produção, como você fez, sabe que no final você tem algumas matérias muito ligadas ao mercado financeiro. Na época eu trabalhava em empresa, eu era estagiário de empresa. Não estava gostando muito. Um amigo meu trabalhava no BTG, falou, cara, pô, manda bem mercado financeiro, você gosta, matemática financeira, por que não? Tenta. E eu estava no ano para me formar e falei, vou tentar. Assim, não estava satisfeito com o que eu estava fazendo. E comecei no BBM, no Banco BBM. Baita escola. Na época eu nem sabia, né, que o nível das pessoas, que você entra, você fica naquela meio que conhecendo, sem saber, não tem um padrão, você não tem um padrão para comparar. De fato, mas uma excelente escola. Fiquei 4 anos lá. Entrei como estagiário na parte no back-office. Rodei algumas áreas da tesouraria, mas a maior parte do tempo eu trabalhei como analista de bolsa. E aí depois, obviamente, que eu fui ver, né, quantas casas que surgiram depois do BBM, como foi uma excelente escola aí para mim. Eu carrego, assim, desde então, o aprendizado que eu tive lá, sem dúvida. E aí depois eu fui pro Itaú, fiquei 4 anos, mais ou menos, e aí veio para São Paulo, Paulo? no multimercado. Em 2010 vim para São Paulo. Tinha algumas pessoas que trabalharam comigo no BBM, que estavam aqui no Itaú. Afinal do contas, tem BBM em tudo quanto é lugar do mercado. Hoje tem várias assets que vieram dessa escola. Fiquei 4 anos, mais ou menos, próximo de 4 anos, no High Alpha, no Itaú, fazendo a parte no book de renda variável dos multimercados. Eu era co-gestor lá. E aí tive a oportunidade de ir para o BNP, tocar o long short. Então, fui tocar o BNP long short, fiquei 5 anos no BNP. E antes de entrar na Compass, eu tive uma passagem breve no Santander, quase 1 ano e meio trabalhando, até vir a proposta da Compass, né? Que acho que vale a pena a gente falar um pouco. A Compass não é tão conhecida aqui, tanto no buy-side Brasil, acho que o sell-side conhece muito. Eu, por exemplo, tenho 15 anos de mercado, mais de 15 anos de mercado, e não conhecia a empresa ainda, né? E o projeto, de fato, foi muito interessante. Foi esse até o motivo de ficar tão pouco tempo no Santander. A Compass é uma casa Latam, tem mais de 25 anos de história. Então, assim, só isso você já tem um diferencial, né? Se o cara consegue ficar 25 anos em Latam. Em Latam é porque, assim, sabe operar bem, né? Então, são pouquíssimos caras que conseguiram esse track record, esse histórico. É uma casa bottom-up, fundamentalista. Então, acho que casa muito bem com a minha cabeça, com o meu processo de investimento, com a forma que eu fui formado, né, no BBM. E, como você falou, 40 bi sobre gestão e advisor. A gente tem, acho que um dos diferenciais que eu vi, acho que o principal da casa, a gente tem mais de 20 analistas em local, né? Então, a gente está presente em mais de 8 países na América Latina. Como eu falei, são mais de 20 analistas, então a gente tem 4 pessoas, só analistas, né, no México, 5 pessoas no Chile, olhando a fundo as empresas com relacionamento, como a gente tem aqui no Brasil, né? Hoje a gente tem uma equipe aqui de 6 pessoas que ficam no Brasil. Então, o produto, né, que eu faço long buys é um produto Latam. E eu acho que esse diferencial da empresa de estar presente nos países, estar próximo, acho que faz muita diferença você ter um mexicano olhando a empresa do México, principalmente nessa parte de consumo. Você tem um diferencial grande e muitos anos de história, né? Então, só que eles não tinham ainda o escritório no Brasil, que não faz, se eu for para pensar, não faz muito sentido. É o maior mercado da América Latina. 70% a 80% dos fundos Latam, o risco é Brasil. Sim. Então, fazia total sentido ter um escritório aqui no Brasil. E aí que eu fui chamado para esse projeto. Então, sou responsável pela parte de renda variável dentro do escritório da Compass. 2018, o escritório foi aberto.
2019 a gente já pegou a licença para virar gestora, né? Então é tudo muito recente. Final de 2020 que eu fui para Compass, outubro de 20. A gente abriu o produto final de 2020, esse long buys. Hoje em dia a gente tem um produto de renda variável, que é o long buys, e alguns produtos de crédito que a gente faz. A empresa, no geral, ela tem produtos de renda variável e produtos de crédito. Sobre gestão, são 6 bi de dólar, como um todo. Então, acho que esse foi o motivador, né? O motivo de estar numa casa grande, com bastante liberdade, uma asset independente, com uma equipe parruda, grande, gerando muita informação. Então, a discussão, de fato, é bem aprofundada, porque você consegue, como eu falei, né, ter diferentes opiniões. Isso ajuda, obviamente, contribui para você fazer uma posição com mais relevância até dentro do Brasil, que você consegue comparar com os outros países. E é um projeto bem legal. Obviamente, a gente precisa do mercado, né, para ajudar. Assim, o último ano passado, esse ano não está fácil. Assim, acho que no ano a performance do fundo está até indo bem, mas, de fato, o Brasil e Latam não está um cenário tão simples de vender. Né? Não tá muito... Acho que os Estados Unidos também, a gente vai falar um pouco do macro, mas com toda a questão macro lá fora e Latam específica de cada um dos países, até que o Brasil... uma situação aí boa comparada ao restante, mas não é fácil vender esse tipo de produto agora, né? Então... Isso que eu ia perguntar, assim, para tentar explorar esse relativo do Brasil com a região aqui de América Latina, quais países ali você diria que vocês têm maior cobertura, uma proximidade, seja realmente por já investir desde 1995, seja... porque vocês têm analistas locais cobrindo... Quais são os países? México, que você já falou? Isso, México a gente... Assim, a presença... Chile, porque os donos, né? Os fundadores são chilenos. Chile. Primeiro o escritório foi Estados Unidos. Segundo foi Chile. E depois, meio que junto com a Argentina. Por que pareça, estamos na Argentina desde 96 e até hoje lá. E dando rentabilidade, né? Então, assim... Interessante. É bem interessante, assim, bem diferente. Mas o... Chile, a gente tem uma presença bem relevante, então são uns 5 analistas no Chile. A gente tem a parte de análise e, além disso, tem o PM e o co-PM. Né? Como aqui no Brasil, os PMs e os analistas, a gente tem em cada um dos países a mesma forma. Tem um Saraiva em cada um dos países, vamos dizer assim. No México tem 4, Colômbia e Peru tem mais 3 analistas. É isso, Chile, México, Brasil... Colômbia e Peru. A gente, a parte de andinos, faz meio que junto Colômbia, Peru e Chile. Então, bastante gente, bastante informação, assim, bastante discussão na região. E sempre com foco bottom-up fundamentalista, né? Assim, acho que não é uma casa macro. Obviamente que quando você está fazendo análise bottom-up, você leva em consideração macro, até no modelo você coloca variáveis macros para você chegar nessa conclusão, mas é uma casa primordialmente bottom-up. Fundamentalista. Interessante, cara. Começar a troca de ideias, então, de cenário. Talvez começar por esse... Antes de chegar dos seus cases, seus picks aí de bottom-up, começar com top-down, talvez, da região. O que você está entendendo desse ciclo aí de Estados Unidos e América Latina? Uma curiosidade que eu tenho, cara. Porque, assim, a gente tem um viés caseiro aqui, né? O tal do home buys. A gente fica cobrindo o Brasil e aí vê umas certas idiosincrasias de política, de sociedade, e a gente tende a... intensificar, no Brasil, só existe no Brasil, isso é Brasil. E, cara, assim, se você abre um pouco o olho, assim, a região da América Latina politicamente também é bem agitada e também traz as suas surpresas, né? E eu fico assim, talvez trabalhar numa casa gringa que por fundação e origem, uma casa da América Latina que está há 25 anos acostumada a tratar a América Latina, eu não sei o quanto que às vezes choca ou surpreende ou te dá mais senioridade para atravessar certos períodos mais voláteis, políticos ou mudanças de conjuntura de uma maneira talvez um pouco mais sóbria. Porque assim, olha o Chile, cara. O Chile acabou de ter uma eleição, vence a esquerda. 3 meses depois, a popularidade do cara estava na mínima histórica e o país está passando por uma constituinte. Assim, cenário mais instável para se investir, impossível. Peru estava numa crise também ad eterno. Colômbia, ano passado, ano de agitação, de rua, de manifestação. Vence a esquerda numa surpresa, agora a eleição... E a Argentina, né? Já está no seu 3º ou 4º ministro da Fazenda, da Economia no último mês e passando por uma situação econômica complicada.
Como é que tá o Brasil nesse relativo? Porque acompanhando, pelo menos só pelo Big Picture, assim, estamos bem, estamos indo, assim, estamos caminhando, né? Com comparação com os vizinhos. Mas isso, pô, você pega a performance do mercado emergente, cara, o Brasil não lidera em dólar, não. A Argentina estava, se não estou enganado, era year to date, acho que era a melhor performance. Depois vinha Chile. Tá direito, depois vinha Chile, acho que o Brasil está lá em terceirão. Eu estava olhando esses dados hoje, inclusive, até me surpreendi. Enfim, Saraiva, na abordagem de vocês, como é que está o Brasil nesse relativo e que ciclo é esse dos Estados Unidos que a gente está passando e como é que a região aqui tem de se comportar com destaque para o Brasil? Perfeito. Eu acho que a gente pode começar falando mais de Estados Unidos. Acho que, como você falou, assim, tem pouco a acrescentar em relação à América Latina. De fato, se for olhar no relativo, Brasil bem. Né? Assim, por mais que a gente vai passar por uma eleição agora, como você falou no início, conturbado. Você tem esse último mês, assim, que você tem muita volatilidade, mas mal ou bem, a gente já tem um cenário um pouco traçado, assim, acho que não tem nenhuma quebra institucional, acho que os dois candidatos são conhecidos, talvez você não tem, acho que talvez um pouco a falta de esperança de você ter um cenário muito bom, mas também um cenário horroroso, parece que é difícil de você acreditar, né? Acho que você vai, por mais que seja o risco maior de um cara de esquerda, né, ganhar, o partido de esquerda ganhar, você tem uma discussão assim, do fiscal até migrando para um cenário centro, né, mais de centro e não um gasto a todo custo e vamos explodir o Brasil. Acho que não é o cenário base, não é isso que a gente acredita. Então, olhando o relativo, assim, o Brasil bem em relação aos outros países da América Latina. Em termos de valuation, aquilo que você falou, né, Bruno? Você teve até o Chile performando bem na margem. Então, assim, e o Brasil, ano passado, também performou muito mal. Então, a gente fica olhando um pouco esse ano, mas, assim, ano passado, comparado ao México, assim, a partir do segundo semestre, o Brasil sofreu muito. Então, assim, no relativo, em termos de valuation, tá bem. Mas a gente sabe que não é só valuation que importa, né? Acho que assim, tem discussão... Por isso que eu falo assim, é uma casa bottom-up, a gente olha, óbvio que a espinha dorsal, nosso processo de investimento é esse, mas não dá para você falar também só compro, ainda mais num fundo long bias, que você tende a trabalhar um pouco net long, né? Que é essa exposição que você tem em relação a equity, né? Quando você vai ter disposição em relação às ações no fundo, você acaba tendo que trabalhar um pouco isso ao longo do período e tentando se defender dos movimentos, né? Depois a gente pode até falar um pouco como é que está o net long do produto, acho que para ajudar a quantificar um pouco isso. Mas pegando, assim, o que eu vejo assim, de cenário lá fora, macro, eu acho que é muito importante falar mais do que está precificado, né? Acho que é sempre importante a gente... o que está precificado no mercado. Assim, me parece um cenário meio blue sky, assim, sendo bem sincero, principalmente na parte de... assim, olhando o US. E depois a gente pode falar um pouco aqui de Brasil, né? Se pegar o preço, né, dos ativos, e aí o Bernanke foi... O Paulo, eu tava pensando... Jerônimo. Jerônimo Paulo. Mas o Paulo foi até mais hawkish agora na sexta-feira, mas se você for pegar assim, a questão do que está implícito na curva, é um cenário que você pega o Fed Fund indo a 3,80 e já cortando no próximo ano, né? Chegando no final do ano, tipo a 3,5, 3,20, 3,30. Aí, com uma inflação bem comportada. Isso de projeção, né? Em termos de projeção. A parte de PIB ainda crescendo bem, emprego tranquilo. Então, assim, me parece difícil de acontecer esse cenário, né? Assim, alguma coisa vai ter que entregar. Então... eu acho, se você for pegar, assim, grandes números, né? O mercado já está precisando, bota a inflação a 6 PCI, né? 6, 4 e 2 em 2024, já chegando à conclusão. O cara com 3,5 de juros só. Assim, me parece poucos juros para muita inflação. Sim. Você pega a parte do core de inflação ainda muito forte, né? Tipo, a parte de salário aumentando 6% ao ano ainda. Então, assim, eu acho que... ele vai precisar dar um pouco mais de juros, me parece, para, de fato, gerar uma atividade, ou a parte de mercado de trabalho, né? Piorar. Acho que o mercado coloca lá, saindo de 3,5% de desemprego para uns 4,1%. Me parece pouco para criar tanto slack assim e fazer cair tanta inflação. O mercado fica naquela discussão assim, vai cair a inflação, vai. Mas de 6 para 4, né? Para chegar no 2, aí eu acho que tem mais coisa a ser feita. Então,
E eu acho que o S&P, assim, se você a gente olhar, óbvio que eu não sou especialista em S&P em termos de, a gente não olha o bottom-up das empresas, né? Então, mais olhando a questão macro, você vê ainda com um PI de 16, 17, que é o histórico, com ainda earnings crescendo próximo de uns 4% ano que vem. Então, assim, me parece meio arriscado de você estar entrando e ficando com posições grandes agora com esse cenário ainda bem nebuloso lá fora e com muito pouco no preço. Acho que teria que esperar um pouco de ter uma realização no mercado para você ter mais conforto de entrar aqui no Brasil maior, né? Não que, aí a gente sempre fala assim, mas todo mundo vem e fala, cara, o valuation do Brasil está muito barato, assim, de fato está muito barato, assim, sem dúvida. Mas de novo, acho que a questão só do valuation não dá para você só olhar o valuation e falar, até porque, assim, na margem deu uma andada, né? Assim, não é que você subiu, assim, você teve de junho para cá, você subiu 18%, aí 15% o índice. Alguns papéis, bastante. Tudo bem que estava muito amassado, mas, enfim, eu acho que é difícil você entrar na frente com esse cenário lá fora e não precificando nada. Acho que você teria que dar um conforto maior de, pelo menos, o S&P dar uma realizada ou então você começar a botar um pouco mais no preço, os juros um pouco mais alto e o mercado precificar um pouco, uma recessão um pouco maior lá fora, né? Assim, me parece que esse blue sky é difícil. Nunca aconteceu, né? O mercado está treinando muito isso. O cara vai conseguir fazer uns juros o suficiente para ficar um pouco mais devagar, inflação bater lá a meta dele e nada acontecer. Mercado de trabalho bem, piora só um pouquinho. É difícil você calibrar isso. Assim, historicamente não aconteceu, né? Então, acho difícil apostar nisso. Eu não fico confortável de apostar nisso. Então, acho que esse cenário dos Estados Unidos é um pouco isso. Europa, cara, nem se fala assim. Acho que o risco é discussão. Depois a gente pode até falar um pouco... Um dos cases que eu ia falar, a questão de petróleo, né? Você pega o preço do gás natural lá fora, eu vi essa conta, e você transforma para... Sensacional, cara. Se você transformar... Barril, né? Não, tá $500 por tonelada, então, por $500 por barril o preço do petróleo equivalente pro nível de gás que tá, sim, né? Pro nível... Assim, se você botar no denominador, provedor de energia das duas matérias. Sim. Aí eu aproveitava e perguntar, que isso é uma curiosidade que eu tinha, eu não tinha oportunidade de tirar com alguém. Essa conta faz sentido, é ok? É uma boa proxy? Se fazia isso antigamente? Porque, assim, bom, matematicamente ali eu entendi o objetivo do cara e parece fazer sentido, né? Sim. Mas é comum, daquelas métricas que surgem agora para dar uma... para ajudar a entender o tamanho do mismatch que tem, ou faz sentido, assim, realmente? Não, cara, eu acho que, assim, é uma boa pergunta. Os dois, né, cara? Assim, óbvio que é interessante você ver isso, porque se eu falo para você lá, sei lá, tá 300 euros por megawatt-hora... Pô, não quer dizer nada para você, né? Pô, 300 euros... Pô, o que é isso? Aí falar, cara, pô, se você transformar isso em preço do petróleo, dá $500 por megawatt. Né? Obviamente, dá uma ideia, dá um direcional. Assusta, né? Você fala, cara, aí você começa a ver o tamanho do buraco e o tamanho do gasto que você vai ter que ter ali, quanto vai comer de renda da Europa um patamar desse, né, de preço. Mas eu acho, assim, o que eu vejo como importante, assim, eu acho que a demanda que você vai vir, que está vindo, assim, para diesel e para petróleo vindo disso. Então, acho que isso que é um pouquinho mais relevante. Se você for ver a demanda de diesel que está vindo da Europa por causa desse patamar de preço, é 1,5 a 2 milhões de barris dia que está migrando de demanda. Então, assim, tem muita discussão no petróleo também em relação à recessão, quanto isso vai impactar a demanda, e depois a gente pode até falar de um case que eu acho interessante. Óbvio que, cara, commodity é um risco muito grande. Você ficar batendo no peito e falar assim, cara, nível de preço, o que vai acontecer para um mês, 2 meses, obviamente que é muito difícil. Você tem que tentar discutir um pouco o que está precificado no papel e, obviamente, o que você imagina que vai o preço da commodity. Mas você olha para o passado, assim, nas recessões, a gente vai falando, pô, demanda de petróleo vai despencar, tem sempre essa discussão, né? Despencou muito, obviamente, na época do Covid, mas aí foi assim, fechou tudo, aí caiu 15 a 20 milhões de barris dia que caíram de demanda. Se você for pegar as últimas recessões, é 1,5 a 2 milhões de barris que você tira um pouco do mercado, né? E isso em recessões, assim, 2008, acho que foi 1,5 milhão. Então, você pega assim, a gente está discutindo aqui uma recessão, óbvio que nenhuma economia, ninguém sabe assim, qual o nível, o tamanho que vai vir da recessão, mas a gente não imagina, assim, longe de ser uma recessão no nível que foi 2008, né? Assim, acho que a situação das empresas infinitamente melhor, né? Nos Estados Unidos, muito menos alavancada, e o consumidor também.
Mas se você imaginar 1,5, só na Europa, nesse movimento do gás no patamar que está para a demanda de petróleo, já dá esse 1,5 a 2. Então, acho que isso é bom, porque chama essa atenção, mas também você vê esse efeito de substituição do gás para o combustível fóssil. Em outras palavras, mesmo que entrar uma recessão induzida pelo Federal Reserve, etc., o mercado ainda está tight. Assim. Exatamente. Não tem como. Exatamente. O supply está muito tight. E o break-even também, com tudo isso que aconteceu, acaba aumentando, né? Que você fica com esse custo de oportunidade maior de você pega uma empresa de petróleo, assim, o supply está muito mais baixo, sem dúvida. Cara, você tem essa questão da transição, sei lá, 2030, você fala que a demanda vai cair muito mais. Pô, a empresa vai estar investindo agora? Dificilmente, o cara está pagando dividendo, que está acontecendo. No mundo inteiro, as empresas gerando 20% de free cash flow yield, pagando dividendo, ninguém fazendo investimento. Por quê? Porque o custo do dinheiro para a empresa de petróleo, de fato, aumentou. A TIR que o cara pede é maior. Então, assim, de fato, o supply está muito apertado. E o demand tem toda essa discussão, né, principalmente do gás da Europa, que afeta também, obviamente que é muito difícil você falar assim, vai travar quanto que... É sempre a variável mais difícil você chegar a uma conclusão, né? Mas olhando no passado, esse 1,52 é um número razoável e você já tem tendo esse tipo de efeito de substituição só desse nível de gás na Europa. Então, acho que são coisas assim... Óbvio que você fica preocupado, você vai estar investindo em empresa de petróleo no meio de uma recessão. Primeiro que eu acho que é essa coisa, quando que vai acontecer. Segundo, foi isso o que a gente tamanho. Discutiu aqui no episódio passado. No episódio passado com o William Leite, da Helios, ele falou, por exemplo, que ele deu uma zerada no direcional de petróleo ali. Porque é um pouco essa discussão. Putz, vou querer ter essa commodity agora com o Fed dizendo eu vou colocar os Estados Unidos em recessão. Tipo, não quero brigar com o Fed. Então também perdeu um pouco o apelo de ter essa commodity no curto prazo, entendeu? Mas eu tava até discutindo hoje mais cedo enfim, num bate-papo lá com um cliente aqui. O pessoal foca muito na parte de demanda, a gente não tá esquecendo um pouco essa parte de oferta. A matriz mudou, né, de oferta de energia nos últimos, 10 anos. Você tem esse investimento aquém. Então, você teve muito o que a gente chama de depletion em petróleo, né? Todos os poços, enfim, não sofreram revitalização, você foi exaurindo a capacidade dos poços de colocarem mais capacidade no mercado, tudo isso. Então, assim, o pessoal olha muito para a demanda, faz a conta de um lado, a oferta anda um pouco devagar, mas, poxa, sei lá, não sei se o Sarai vai falar, mas está olhando os dados semanais de oferta de minério de ferro, de embarque. Cara, tá caindo. Sim. E, minério de ferro não é nem a mais crítica nessa história. O petróleo é muito mais. Tá caindo, cara. E o Brasil não consegue botar embarque. A Austrália subiu pra caramba, weekly na semana, mas o Brasil caiu. Semana. E nesse call de petróleo, tem algum cavalo aqui na Bolsa Brasileira que vocês enxergam valor? Então, cara, assim, eu gosto... duas, assim, que eu gosto, assim, uma que tem que ter uma posição até um pouco maior, que é 3R. É um papel que a gente gosta aqui. Obviamente que, assim, se for pegar... Acho que foi até um erro nosso, assim, tipo... A gente preferiu ficar nessas junior oils no ano, em vez de ficar em Petrobras, justamente pelo risco político, essa discussão. E, obviamente, Petrobras andou muito. Então, assim, não ter tido Petrobras foi ruim nesse sentido, né? Mas eu acho que também agora, se entrar em Petrobras agora na cara faltando um mês para a eleição, e com as empresas essas juniors tradando num desconto tão grande... então, assim, a 3R, eu expliquei um pouco essa questão do supply e demand, né? De petróleo, que é sempre difícil. Petróleo, com isso, toda a discussão de recessão, China, tudo está 104, né, Brent? Então, assim, para você ver, imagina se tivesse o forte. Então, acho que mais do que acho que o preço retrata muito isso que a gente estava falando. Mas a 3R é uma empresa de produção, né, de petróleo, assim, não tem o risco da exploração. O que ela faz, basicamente, ela compra os ativos da Petrobras, que tem investido pouco nessa, porque não é foco da Petrobras investir principalmente nesses ativos onshore, porque a parte do pré-sal é muito mais produtivo e relevante para a empresa. E eles compraram vários ativos da Petrobras com valuation assim, muito barato, chegaram a comprar vários quando estava petróleo 60, 70, e eles já conseguem gerar esse cash flow inicial agora deles, mesmo eles não estando operando os ativos, já vai para a 3R, então tipo, é relevante. E o que eles fazem é foco no ativo, fazem capex para revitalizar esses poços, né? Então, o poço, eles já sabem lá qual é o nível de reserva que tem, já é provado, então o cara não fica no risco da exploração, que é, né, o caso, a gente teve caso, muita gente fala assim, quando ele entrou, não, mas é a mesma coisa, a OGX é completamente diferente, não tem nada a ver, essa discussão, o cara já entra na parte da produção, já tem as reservas lá todas, 1P, 2P, que é o nome que o mercado, né, que a gente dá para
para o nível de reserva. Mas então, o que eles têm que fazer basicamente é fazer um investimento nesses poços e aumentar a produção, porque de fato a Petrobras não focava e não tinha. Então, obviamente você tem o risco se de fato ele vai conseguir entregar essa curva de produção. A gente já coloca vindo 20% a menos do que eles estão falando. Alguns poços que eles já estão trabalhando, você já vê esse aumento, então é positivo, né? Que você está vendo que a empresa está fazendo. Não tem rocket science também, tipo, é uma coisa que já é conhecida. O poço é todo mundo ex-Petrobras que trabalha, então já conhece bem os ativos, estão conseguindo fazer o turnaround de alguns já comprovadamente. E o nível de desconto do papel, assim, é muito grande. A gente consegue fazer um target colocando $60, com essa curva de produção 20% abaixo, e chega a R$50, né? O papel agora está 38. Nada então, mal. Assim, botando $60 para frente. Se você tiver... E, obviamente, que o carrego é importante para isso, né? Então, você já está 100, você está 95 daqui a 2 anos. E depois cair para 60, cara, você já... Sim. Se você pegar 2 anos já 75, tu já consegue chegar num target de 80. Então, mas você está fleteando 60 a partir de 23? A partir já do ano que vem. Agora? A partir do ano que vem. 23, você bota já 60. Já bota 60. É porque esse ano agora, 60 também já... Não, nem dá, né, Bruno? Então, mas a minha pergunta era se você fazer 90, 80, essa beleza. Se você fizer isso, tipo, que é um pouco que o mercado tem... Cara, você consegue chegar tipo a 80 fácil. Se você bota 75 no longo prazo, aí entra um pouco naquela discussão que a gente falou do break-even, né? Eu acho que o break-even, de fato, aumentou. Onde está a curva. Aumentou. O break-even hoje, né, pelo custo de oportunidade, pela dificuldade do cara, assim, não estão investindo. Então, antes que, sei lá, a discussão de 60, 70, acho que já está migrando mais para 70, 75. Mas, assim, não precisa nem colocar isso para você chegar num upside bem relevante. Então, a gente gosta do case, cara, crescimento de produção... 2025 quase duplica a quantidade de barris que ela está fazendo por dia. Então, é um case que a gente gosta. Obviamente, cara, é commodity, é volátil, né? Você não... Sim. Não é que você vai ficar com 15% do teu fundo, 10% do teu fundo numa posição dessa, mas, assim, é uma posição que a gente gosta para surfar essa questão do petróleo, supply e demand. Interessante. Principalmente agora no inverno, pegando, acho que... Qual o código? RRR3. P3? Faltou o P, não, 4 é quase. Não, então vai, como é que mas Mas chutei, eu tô cada vez melhor no chute. Cara, tô te falando porque a gente já falou sobre ela aqui, cara. Então, mesmo assim ainda consegui errar. Então, isso que eu ia falar. Não, faz tempo que a gente falou os 3R aqui. Não, faz tempo. Mas qual ticket, Brunema? Exatamente esse. RRR P3. P de pato 3. Pô, legal. É isso. Belo call, cara. Belo upside. O mercado sempre carrega um pouco... Então, parte do mercado que é meio cético com a questão de curva de produção, mas dado o desconto do ativo, é o que a gente acha, enfim, a principal escolha também lá do banco, né? Eu acho que é exatamente esse ponto, mano. Tipo, o cara conseguir entregar, de fato, esse crescimento de produção. Mas ele vem entregando, né, nos ativos que ele está rodando, mas ainda tem 3 que ele vai tinha questão começou do agora. do Potiguar, que o pessoal ficava assim, conseguiu metade, ele endereçou agora, né? Tem uma debênture rolando. Tem problema de liquidez, não? Não, liquidez boa. Não. Já é bem... Acho que 100 pau por dia, eu acho. Por aí tá. 100 milhões de dias. Tradando pra caramba. Acho 100 milhões de dias, se eu não me engano. Então, acho que é tranquilo. Bom nome. E commodity só oil? Só oil. Lá? Só oil, né? A gente tinha... a gente chegou a ter, tipo, Gerdau, Vale, saímos fora, assim. Já foi bom. Nível de preço bom, mas acho que, assim... Hoje eu lembrei que eu encontrei esse cara sexta-feira. Aí a gente foi almoçar, falar besteira. Hoje eu encontrei o Léo Correia, né? Lá no banco, lá pegar uma coisa. E aí, Léo, ele... cara, setorzinho, cara. Setorzinho tá... Léo tá sempre animado. Cara, Ele, setorzinho tá difícil, né, Bruno? Tá difícil. Pô, tá difícil mesmo, coitado do Léo, cara. Léo tá sofrendo. O Léo participou aqui com a gente. Léo participou, nosso analista de commodities lá no banco, com um clubinho. Teve um clubinho commodities, não sei se foi o clubinho 2 ou 3 commodities com o André, foi bem legal. Você conheceu o Léo e disse, cara, tá lá. Mas enfim. E, cara, como é que você tá vendo essa parte do... Bom, você já falou que você tá meio desconfortável com... Depois da andada de Brasil. Achei interessante, não aproveitar que essa é uma pergunta que eu tinha no gancho. Não é desconfortável, acho que assim, desconfortável talvez é forte, Bruno, assim, que eu falo assim, você pegando, acho que a questão do net long que eu falei, né, acho que é um bom métrica. Então, é isso aí, quanto que você tá vis-a-vis o histórico, seu nível de exposição hoje com a Equities Brasil lá no fundo. Esse é um bom. É que eu acho assim, como é barato ainda, você tem um cenário que você pode fazer o mercado continuar subindo, então assim, eu acho que o nível de preço te dá conforto. O que não dá conforto, obviamente, é a discussão, a questão macro. E você está na cara da eleição agora no Brasil. E você sabe que, no final, assim, tem mais volatilidade.
Questão do macro Brasil também não é tão simples, né? Essa que é a realidade, assim, acho que o mercado já começa a operar um pouco essa discussão assim, vamos começar a cortar juros. Cara, o Banco Central parou de subir, né? Mas, assim, cortar juros ainda é longe, mas é um né? pouco... Então, assim, mas um paralelo, você falou um pouco isso da inflação dos Estados Unidos. Assim, a inflação dos Estados Unidos parou de subir também. Não é que vai voltar para a meta no que vem, né? Então, assim, o mercado vai... O pêndulo vai de um extremo para o outro, né? Não é assim. Acho que o mercado... Eu acho que o mercado acaba ficando muito curto prazista, né? Tudo e começa a operar... Acho que, sei lá, um mês e meio atrás, já estávamos em recessão nos Estados Unidos. Agora, tipo, não, a gente vai conseguir... não ter uma recessão e voltar com a inflação. Então, acho que não é nem 8 nem 80. Eu acho que o mercado acabou migrando mais para esse outro cenário Blue Sky. E no Brasil, assim, a gente... Obviamente que ainda tem upside, mas acho que o mercado começou a tradar um pouco essa questão assim, parou de subir juros. Então, começou a tomar tudo que é relacionado a juros com o mercado doméstico. Que eu acho assim... Os juros ainda não bateu na economia, né? De fato, essa é a realidade. A gente está tentando um boost da economia, mesmo, não bateu, tá revisando o PIB para cima, mercado de trabalho surpreendendo. Mas não para o próximo ano, né? Não. O próximo ano ainda está naquele zerão. Meio. Então, duro. E se não, mas peraí. Quanto esse ano abriu de crescimento de PIB? Esse ano, 0,5 de recessão. Tá, aí fechar. Estamos indo para 2,5 de crescimento. 2, beleza. Não, beleza. Era o meu ponto, já fez. Mas eu não sei. Não, cara, eu só mas tô esse ano falando que vem, que eu acho de fato. Mas, Bruno, assim, você tá com o juro real, o patamar assim. Não, mas uma hora bate. Você tem a transição. Lembra aqui do episódio do Kanchuk, professor Kanchuk, banqueiro central. Até porque se não tiver, Bruno, aí vai ter que ficar com esse 35 mais 50 naquela discussão. 7%. Não. Aí a verdade, assim, se você for olhar, é juros pra caramba, porque você tá com. Até o ano que vem, a 11, né? No final do ano. 11 alto. 11 alto. E mesmo assim, você ainda não está na meta em 2024. Então, assim, se de fato não for 0 e for esse 1 e pouco, aí então os juros é mais. Aí a galera tá indo em alguma coisa. Mas, assim, de novo, eu acho que o mercado também exagerou muito para um lado. Acho que tinha uns papéis que realmente você olhava esse nível de preço e falava, cara, e aí deu uma ajustada esses 18%. Alguns papéis subiram 30%, 35%, 40% em um mês. E eu acho que o mercado agora ajustou e por isso que eu venho reduzindo assim devagar também, porque eu acho que, de novo, o valuation é bom. Olhando na questão do range, né, do net long, o quanto que a gente tem, quanto eu tenho à disposição, o fundo tende a trabalhar mais alocado, com a cabeça mais bottom-up, né, long only, como o perfil da casa. Então, tende a trabalhar de 50 a 90 de net long. Hoje a gente está com os 65. Então, a gente veio de um 80 para agora, essa andada, e vem diminuindo meio que tudo, você não tem um setor... Exatamente, não tem um setor específico, a gente vai diminuir só isso. O fundo tende a ficar mais balanceado, assim, eu não sou aquele cara... Eu não gosto de ter mais de 30% de exposição em um setor. Eu acho que, assim, fica aquela coisa meio... E o mercado tá meio, né? Assim, tipo, não, agora vamos operar só velho, agora opera só growth. Eu não gosto desse tipo de trade, acho que eu gosto de olhar o bottom-up. Principalmente, uma coisa que eu até desde do BNP, né? Que eu e o Bruno, a gente trabalhou junto, mas... Eu gosto de fazer assim, o que está precificado hoje no papel, qual o downside que a gente está vendo, mais até importante do que o upside, que o upside é sempre difícil, você pode colocar qualquer meta. Tinha um amigo meu, um analista, que ele falava assim, cara, faltava 10 minutos para eu apresentar um case, aí falou, pô, eu tava com call de buy e não tinha upside, vai muda o growth ali que eu acho upside, né? Então, assim... O upside é conta de chegada, bro. Tu consegue achar. Agora, o downside e é importante, né? Que eu acho que é o principal hedge da carteira, você ter uma gordura em relação ao downside. Então, a gente gosta de fazer muito essa análise, assim, quanto que a gente tem para perder, mais até do que a gente tem para ganhar. Mas, então, assim, trabalhando mais, diminuindo as posições, trabalhando mais próximo desse 65%. Mas tem um case ali que você está relativamente grande. Então, tem a posição maior, assim, nossa, hoje é até Cosan. Eu teria até uma posição maior, mas o curto prazo é bem complicado, assim, né? Mas agora é provocação. Vamos falar de Cosan. Maior posição. Então, vamos pegar aqui o... Mas junto com algumas outras, assim, que estão próximas do patamar. Mas, assim, não é uma posição grande. No fundo, é de 10% a 15%. Cosan hoje é uns 8%. Então, assim... Grandinha. Não é aquela posição, grandinha. Tipo... Mas em uma ativa é coisa, pô. Mas a Cosan, se você for parar a pensar, Bruno, como é hold, você não fica num risco específico só de um ativo, né? Você tem um pouco essa diferença, tem que levar em consideração também. Não é que você tenha 8. Eu acho que a gente pode até falar de Cosan, que eu acho... Cara, Cosan eu acho um case mega interessante, um pouco da discussão que a gente fala... Que eu acho o Brasil, assim, a gente fala do Brasil, curto prazo, eleição, tudo. Mas tudo que aconteceu no mundo... Acho que assim, o Brasil ficou mega bem posicionado
para surfar esse movimento, muitas vezes é de inflação um pouco mais alta, demanda de alimento maior, a parte de biocombustível, que a Ecosan, cara, é na veia, assim, essa questão do biocombustível, de fato, a gente pode falar do projeto E2 dele, mas eu vejo, então assim, eu vejo a empresa e o mercado está muito, eu sinto o mercado muito preocupado no curto prazo, e é normal, né? Com porque juros, empresa um pouco, com capex. Eu acho que a preocupação maior, até essa discussão toda do ICMS, né, PLP 18, tudo bem. PEC do biocombustível, quanto que isso vai afetar, mas isso é muita questão do curto prazo. Sim, se você pegar de fato o que está escrito na PEC 18, na PEC do biocombustível, cara, o impacto no EBITDA da empresa é baixíssimo, se for 3% no máximo, então não muda. E o estrutural da empresa é muito bom, né? Por tudo isso que a gente falou. Ele tá... No final, ele tem ativos muito bons. Está muito bem posicionado para surfar tudo isso que a gente está falando desse crescimento secular. Que agora, acho que com a guerra, tudo ficou ainda mais claro. Então, eu não sei, Bruno, eu acabei te cortando, eu posso depois falar mais de coisa, mas você falou uma provocação, não, porque, assim, quando a gente fala com o mercado sobre isso, o pessoal, enfim, porque a questão da PLP 18, enfim, do ICMS, você pega a raiz, beleza, que tem um economics relevante. Mas você tem Rumo, você tem Compass, você tem uns outros negócios ali tem Compass, né? Mas não é Compass, não, é outra Compass. A gente é dono também, né? Tô brincando. Mas o ponto é que, você vai conversar com o Cosan, mas, o Cosan ainda tá aumentando o capex, num período de alocação de capital, aí o mercado olha todo mundo retornando caixa via dividendo, a coisa ainda não está fazendo isso numa relevância, pelo menos, né, perante as outras empresas da Bolsa como um todo. Esse é o principal, assim, contra-argumento que a gente... Olha, agora, você pega o histórico dos caras de alocação de capital, sei lá, num prazo mais longo, os caras realmente, assim, nessas discussões de o que você acha que é mega tendência ou alocação, os caras estão acertando. Eu estava olhando as coisas assim, pega... A Cosan em 2012 agora, né, já pega 10 anos na empresa, não teve um ano que não teve crescimento de EBITDA. Assim, tipo, pegando lá a época 2014, 16, com menos 3 de PIB, pegando épocas melhores, assim, de fato vendo, que a gente fala isso, né, tipo, quão estável de fato tipo, a gestão de EBITDA. Eu concordo com o que você está falando, assim, eu entendo o mercado ficar preocupado com essa questão não da alocação de capital, porque acho que, como você falou, assim, para mim é um dos... Cara, se eu falar assim... Falar o melhor é sempre difícil, mas assim, um dos melhores alocadores de capitais assim, do mercado assim, no Brasil, fácil. Assim, só pegar o histórico que eles fizeram, Rumo, fusão com a Shell, enfim, Compass, agora a Gaspetro, que eu acho que é um upside que ninguém bota na conta, né? Tem toda essa discussão da Gaspetro. Mas, para mim, é o seguinte, a forma que eu vejo... Tudo bem, o cara está fazendo muito capex, mas está fazendo capex em business que ele tem um diferencial competitivo muito grande, onde tem um crescimento, né, secular. Então, né, eu gosto da palavra, né, da moda, mas assim, para ele, de fato, né, um crescimento secular, com um ROIC muito alto. Então, assim, o cara tem que fazer. E, cara, a parte do business de E2... A gente pega assim, na verdade, falando rápido, acho que até questão do tempo, assim... Aproveita que Liminha tá de férias. Mas deixa eu até, botando assim, rápido, grandes números, assim, a gente chega num target de 25 para a Cosan, a parte do business de segunda geração, né? Etanol de segunda geração. Tá quanto agora? Tá R$20. Isso, assim, com custo de capital alto. E aí, quais são os upsides? Tem o business de segunda geração, do etanol de segunda geração. Cara, a gente vai falar, vai fazer muito investimento. Cara, mas real de 27%. Então, assim, o cara tem que fazer muito investimento nisso mesmo. Ele tem a vantagem competitiva muito grande. E a demanda infinita, né? Tipo, ele vai gerar em 2030 1 bi de litros de etanol de segunda geração, que é 120 bi no mercado. Então, assim, o cara tem que fazer. Rumo, o cara tá mais bem posicionado que ele, impossível. Assim, ele tá nos 6 estados que representam 80% da exportação do Brasil. 2/3 das exportações que passam pelos portos, ele tem presença. Então, assim, e crescimento, assim, demanda infinita da China, que é onde é o maior mercado exportador nosso. Então, assim, ele tem assim, muita vantagem competitiva, cresce, tem muito crescimento. No final, o que eu peço, assim, é óbvio que eles alocam muito bem capital, mas eles já têm, o que eu vejo, assim, eles já estão muito bem posicionados com os ativos, não precisa fazer mais nada. Só entregar esse crescimento que eu acho que, assim, quantidade de valor absurda. No Business E2, sendo conservador, a gente chega a uns R$8 desse business. Então, dos 25 lá pode chegar a 33, isso usando um custo de capital de 15%.
Então, assim, acho que Compass, a gente nem falou, a gente coloca o valor da Compass como foi o private placement no ano passado, foi um 16 bi e meio. Cara, compraram, tá com a Gaspetro, agora a gente não botou nada da Gaspetro. Então, cara, é impressionante. Tudo que que a gente fala assim, tudo que aconteceu, o Brasil está muito bem posicionado. Todo mundo, né, a gente tem essa discussão assim, estrutural do Brasil, se não fizer nenhuma besteira no fiscal, institucional, que parece que é o base case, né, que a gente espera. O país, de fato, está muito bem posicionado para esse cenário que a gente está vendo assim, para os próximos anos, né? E a Cosan pega isso tudo na veia. Então, é impressionante, né? Demanda de alimentos, cara, através da Rumo. Segurança energética e transição energética, Compass. Business de biocombustível, etanol de segunda geração com a Raízen. Aí tem a estabilidade do business regulado da própria Compass, da Rumo, e do business de distribuição de combustível aqui, que ele é bem relevante. De fato, tem um ecossistema na empresa inteira, o cara tem mais de 5 mil clientes B2B, que ele pode vender tudo isso, tipo o biogás, o etanol de segunda geração. Então, cara, assim, quando todo mundo fala falando assim, pô, ecossistema, sabe? De fato, você vê ali um ecossistema que existe tanto na parte produtiva quanto na parte de venda dos produtos, né? Então, assim, é um case que, assim, para carrego, para tudo, eu não estou falando que é um case, agora para o curto prazo vai voar alguma coisa, mas eu acho assim, o downside nesse nível, se você olhar múltiplo e DCF, assim, é bem limitado. Ruído, acho que vai ter ainda, você tem esse risco do ruído de curto prazo, mas em termos de posicionamento do estrutural, assim, é aquele case que é confortável de carregar. Obviamente, você pode aumentar e diminuir, né, dependendo do nível de preço, mas muito bem posicionado aí para alavancar essa parte de crescimento. Então, interessante, cara. Vamos pegar ele nos deu ruim da vida já? Já partiu pro deu ruim. Eu queria pegar o cara aqui na mão, aqui, meu irmão. Tá provocando o cara aqui, tu não engoliu o black belt do cara. Então o clima tá tenso aqui. O clima tá tenso na minha central. Clima tenso. Clima tenso entre os brothers aqui. Tem um passado aqui, tem um passado. Tá, não sei se você conhece o momento deu ruim, mas o nome é autoexplicativo mesmo. É algum investimento realmente que você fez, cara. Você estudou, se dedicou, você teve uma alta convicção e te deu um prejuízo. Aconteceu algo ali, mas trouxe um aprendizado. Só antes, assim, essa inflexão de cíclicos que a gente está vendo, mais nomes domésticos que agosto outperformaram, descomprimiu mesmo o risco. Você teve algum, você olha alguma coisa de varejo aqui, Brasil? Bom, um ponto. Aquilo que eu te falado, assim, acho que o cenário, obviamente, que é difícil, mas tem papéis que se salvam e estão muito bem posicionados. Um deles, que eu gosto, eu acho o risco bem baixo, assim, é um papel, de novo, passado entrega muito, é o Assaí, né? Tipo, o Assaí, de fato, subiu, é duro falar, porque, assim, subiu 40% no ano. Assim, agora? Esse ano, 40%. Subiu 40%. Açaí Não, mas subiu 40% no ano e ainda tá PI de 13. Se for olhar nas nossas contas... Desse papel aqui no clube. Assim, é um papel que a gente surfou. Agora, primeira vez que estão falando desse papel. Você olha, cara, assim, falando rápido aqui, até para não pegar muito tempo aqui Saraiva fala pouco, já falei. Mas você pega os últimos anos, a empresa teve um crescimento de 20% da receita, com ROIC acima de 20%. A empresa de atacarejo, né? O atacarejo vem ganhando muito market share do resto, nas vantagens competitivas que ele tem, questão preço muito competitivo. E o Assaí tem ganhado market share e crescido com rentabilidade, né? Que é o que você mais, quando a gente está falando da Cosan, de fato, não adianta você... Que a gente fala, né? Se a empresa está crescendo com um ROIC abaixo do custo de capital, a gente não quer que esse cara cresça, né? E o Assaí é diferente nesse sentido. E com essa discussão, com essa conversão que ele vai ter agora dos hipermercados, tem a expectativa da receita duplicar até 2024. Então, sair próximo aí dos 55 bi esse ano para 100 bi. Então, hoje ela tem um pouco mais, tem uns 220 lojas. Vai fazer conversão de 40 lojas agora no segundo semestre, mais 30 no início do ano que vem. Então, você já tem um crescimento aí contratado muito grande. Obviamente que depende da execução, mas é uma empresa que executa muito bem. Então, assim,
tipo, é alavancada em relação ao auxílio, né? Tipo, mais um pouco ali, baixa renda. Acho que nem tanto baixa renda, porque acho que se você for olhar o share dele, você tem A, B, C que compra também, Mas né? essa perguntinha meio macro que eu tava aqui já na ponta da língua. Tá conseguindo defender margem nesse ambiente inflacionário? Muito, cara. Impressionante. Assim, com a história de giro sobre ativo também, né? A parte de margem bruta, eles até entregaram um pouco, mas assim, muito pouco. Mas a parte de margem EBITDA, tipo, bem estável, assim. Então, de fato, na verdade, nos últimos anos vem expandindo margem EBITDA. Agora, com toda essa questão da conversão, você tem alguns... Para o terceiro tri, você tem, obviamente... Você imagina o cara tem 220 lojas, vai converter 40 agora até o final do ano. Então, você tem alguns custos pré-operacionais que acabam impactando, mas assim, se você expurgar um pouco esse custo, assim, a empresa entregando a margem, tipo, estável, reloginho. Então, cresce 20% receita, lucro nos últimos anos aí bota uns 30%, pelo menos. E para frente, só de receita já tem essa expectativa de dobrar. Então, e tem negociando a 13 vezes PIB 23, nossos números. 24, isso já cai para baixo de 10, né? Caramba. E bem defensiva. Mesmo já tendo subido 40%. Então, assim, acho que foi essa o papel que a gente pegou bem e está ligado nessa consumo, mas mais, né, staples, né? Menos discricionário, você tem menos risco aí do macro. E com esse micro, eu gosto, né? Óbvio que o macro, então assim, com essa questão, se o cara entregar um micro, depende mais dele. Sim, e ele é um cara que executa bem. Então, acho que... O que é o ticket de açaí? Açaí. Pô, sério? Açaí? Hã? Açaí 3? Não, açaí, cara. Só com verdade. Açaí. Só com S. Um S. Um S. Açaí 3. 3? 3. E Cosan, que a gente passou aqui de perceber também. Cezan. 3. Pô, gostei, cara. Bom basquete aqui. 3R, Cosan e açaí. Isso aí. Beleza. Açaí, a gente já bota aqui no seu Deu Bom, já pra comprar tempo, a gente bota já no seu Deu Bom. Foi bom, pô? Deu bom, 40% no ano. Foi bom. Deu bom. Mas se bem que acho que eu vou falar um deu ruim que deu bom também, pode ser? Pode. Vale isso ou não vale? Esse não vale. Vale, cara. Pior que no episódio passado trouxeram essa também. Já fizeram essa? Tem, cara. No episódio passado trouxeram essa. Eu já lembrei. Manda ver. Lembrei. Pior que foi um deu ruim que deu bom mesmo, mas foi engraçado. Apple Head. Foi. O cara, assim, o cenário degringolou e o head do cara mais do que compensou. Mais do que segurou. Isso aí foi bonito. Isso aí não deixou de ser um deu ruim que deu bom. E só pra você ir aquecendo, pra você deixar já o quadro de medalhas do clube. No final vai pensando aí no papel. Isso aí não é direcional estrutural. É a brincadeira dos próximos 3 meses, é curto prazo. Facinho. Pra gente chegar lá, só pra você ir aquecendo, deu ruim. O deu ruim que deu bom aí. Deu ruim que deu bom. Esse aí acho que vai ser o primeiro aqui no clube, eu tenho essa convicção, que o entrevistador participou também desse deu ruim. Aí vale isso. O cara tá aqui, ele tá aqui nessa questão ele tá aqui no jiu-jitsu aqui, vou na canela. Agora tu tomou no... Já sei até qual é. Nossa, já sei. Falei sobre ela. Pra quem tá assistindo no Spotify, liga no YouTube só pra ver a cara que o Bruno Lima tá fazendo. A cara esse negócio de chamar a galera que trabalhou junto na época de gestor, mas esse foi o primeiro do clube, não foi não? Foi o primeiro do clube. Que o entrevistador participou do entrevistador foi o responsável. Pelo menos teve o deu ruim e aí depois melhorou e deu bom. E a gente falou um pouco do papel. Então já sei o que é. Já sabe, a gente falou um pouco do papel. Foi membro. Obviamente que eu não lembro. Tu tem toda a culpa no cartório. Cara, não. Tamo junto, pessoal. Tamo junto. Peraí. Deixa eu falar o papel primeiro. Não. A gente já falou sobre ele hoje. Não, eu sei, mas parênteses. Foi assim, pô. Depois deu bom pra caramba. Não, foi baita trabalho em equipe. Foi um dos que a gente mais trabalhou, dissecou mesmo. Te apanhou nesse negócio. Mas, pô, cara, te falar, acho que a gente nunca estudou tanto uma tese de investimento, cara. Visita na empresa, né? Nossa senhora, o pessoal não aguentava mais a gente, né, cara? Não, foi a... A Daniel tá até rindo, né? Não acredito. Não tenho a menor ideia do que seja, cara. Foi a Rumo. A Rumo lá, isso em 2000 e... Essa você tava pensando, mano? Óbvio. Imagina, cara. Não é outra. Aumento de capital mesmo, a R$2. 2 e pouquinho, não foi? 2 reais. Não, 2 bola. 2 bola. Cara, assim, então, a Rumo foi... Isso foi 2014, anunciou a fusão da LL com a Rumo. Tá passando aqui rápido, que também tem tempo, eu não vou lembrar tanto no detalhe tudo, né? E aí, 2015,
teve de fato aprovada a fusão das duas empresas, né? O ratio de troca que os controladores fizeram para Rumo, cara, excelente em relação à LL. A gente não tinha o papel, não entramos. Após a fusão, o papel chegou aí R$17 e foi para 6. Isso no final de 2015, você pega aquele cenário, juro 7,5. Foi o pior momento. Impeachment, juro real, exatamente. Pouco antes do impeachment ali. Juro real 7,5. Nossa. A empresa mega alavancada. Putz. Só caiu do 17 para o 6. E a gente tinha assim, a convicção dos controladores, né? Da Cosan fazendo a coisa de fato do investimento que se comprovou, certo? E a gente fala aquela questão, às vezes, valuation, não só isso que afeta, você tem que ver a questão do macro e tudo. Aí depois a gente pode falar um pouco dos aprendizados. A gente comprou, sei lá, eu lembro assim, mais R$6, achando assim que já estava no limite, veio 17 para 6, final de 2015. Começamos a ver que o negócio chegou a bater 1,50. Cacete, cara. 1,50. Teve aumento de capital, sei lá, 2. A gente aumentou muito a posição. Foi no talo, lá no 2. E aí depois surfou esse movimento. Por isso eu falei, foi aquela posição que deu ruim, que a gente sofreu. Mas assim, esse do 6 para 1,5, a gente ali naquele sofrimento, cara, que a gente está vendo de errado. Eu acho que assim, o aprendizado, o que vale, acho que o primeiro ponto é assim, pegar a empresa muito alavancada. Por mais que o cash flow dele fosse estável, tudo, ele ia ficar queimando o cash flow durante 5 anos, porque ele precisava fazer o CAPEX para conseguir depois o crescimento de EBITDA, que tudo se provou correto. Mas ali, naquele momento, ele precisava ele estava muito alavancado com os juros nesse patamar de 7,5. Acho que um dos aprendizados, quando uma empresa muito alavancada, é uma coisa meio óbvia, mas assim, o mercado perde um pouco a noção de preço. Assim, esquece, o cara não quer tocar só a qualquer preço. Então, uma outra coisa que é importante, acho que é ajustar no tamanho. A gente gostava muito do valor de tudo, mas a gente não tinha um tamanho muito grande, porque senão, você do 6 para o 1,5, você teria justamente que a gente sabia que o curto prazo era difícil. E tinha essa questão da alavancagem, então a gente segurou e falou assim, cara, vamos esperar, porque o cenário macro é bem complicado. Então a gente, pelo menos, pensou nisso, que foi a nossa sorte. Senão, muitas vezes a gente fala assim, cara, você não consegue sobreviver, né? Você tem que... Você acaba estopando, ou se tiver tamanho muito grande, você acaba perdendo muito mais a convicção. Então, acho que isso é um outro aprendizado. E o outro, cara, eu acho que é de aprender, assim, de ver os interesses de todos ali presentes na empresa e não só... Ali, por exemplo, o controlador era interessante ter um aumento de capital porque ele não tinha colocado dinheiro, né? Ele tinha feito só uma troca de ativos entre a Rumo e a LL. E a Rumo com valuation bem mais alto do que a LL, assim, bem mais positivo para a Rumo do que para a LL na época. Os bancos, obviamente, em cima do papel, tipo, cara, faz o aumento de capital porque... precisa dar esse de alavancagem preocupado, a empresa também muito desconfortável. Obviamente que o aumento de capital só era ruim ali para o minoritário naquele nível de preço. Então, a pressão muito grande, acho que tem que perceber também os stakeholders, assim, né, para você ver em que posição você está e se posicionar talvez melhor. Mas foi um momento que é aquilo que o Bruno falou, cara, assim, muita conta. Aí chega um negócio, a gente falando, conversando com a empresa, assim, toda hora pegando os dados e o valuation da Rumo, assim, ela é muito alavancada em relação ao yield, né? Qualquer mudançazinha de yield, você consegue um upside bem relevante, ainda mais na alavancagem do nível que ela estava. Cara, a gente botava ela rodando, assim, abaixo do custo de caminhão, não botando nada de inflação subindo. Então, assim, a gente ficou estressando ali muito o modelo e achava muito upside, né? E, de fato, cara, o papel saiu lá de 2 para... 25, 26. 25, 26, assim... sem split, sem nada. No horizonte... reta. Então, mas assim, por isso que foi um momento... Mais do que compensou uma coisa. Muito mais, mas esse assim... do 6 para 1 foi quanto tempo, cara? 6 meses. Não, meses, menos né? até. Meses. Alguns meses, cara. Meses, cara. Acho que eu diria uns 6 meses, assim, no máximo. Porque para lembrar, foi final de 15 até início, meados de 16, até 16. a reflexão do imposto todo ali. Não, mas não foi só... Mas começou já a andar antes. Porque foi, assim, muita questão do aumento de capital também que ela fez e com uma bela sauna. Não, foi uma sauna, assim... Dava pra passar um Natal preocupante ali. Cara, fala mesmo. Nossa senhora, também, meu. Cansativo. Pô, depois, por que tu acha que eu tô cheio de cabelo branco? Foi só alguns 6 meses. Alguns aqui tem. Ela caprichou no shampoo mesmo, porque o cara te ultrapassou nessa o cara tá no formal, cara de garoto aí. Saraiva, antes da gente chegar no Clube de Medalhas, deixa aqui dica de série que os membros do clube cobram bastante. Dica de série. Cara, tem aquelas tradicionais, assim, lá atrás, mas aí eu acho que não vale a pena falar mais umas recentes, né? Talvez... Tipo Chaves, Chapolin, lá atrás. Essas aí é maneira, né? Isso é série? É série? Isso aí vale tudo. Vai gostar no stream. Já teve até Pokémon nessa mesa. Já teve tudo. Manda ver.
Não, mas uma que eu gostei bastante, que eu nem gosto de Fórmula 1, é aquela Dirigir para Viver. É dirigir, maneiro, né? Maneiro. Tipo, essa é bem legal. Essa falaram bem mesmo. Acho que o bastidor é bem interessante. Mas, assim, uma outra que eu acho mais curtinha, The Dropout, não sei se vocês viram, do Star Plus. É a história... Cara, assim, são 8 episódios só, é bem curto. É a história da Theranos, da Elizabeth Holmes. Maneiro, cara. Legal pra... E a gente, assim, no mercado... Eu li o livro sobre esse negócio. Tu leu? Não, cara, é muito... Assim, a série que tu vê um final de semana, assim, tranquilo. Essas são boas. Cara, as curtas, simples. E a gente traz um pouco aqui pra nossa realidade ali de IPO, aquela edição, né, Bruno? Que a simetria é muito pior pro teu lado. Cara, assim, impressionante. A mulher chegou a valer 4 bi... Ela valia, sei lá, 4 bi e meio... sem ter entregado nada, assim, nada. Absolutamente, com board. Alguém já falou dessa daqui. Essa é muito legal de ver. Só ela e o indiano lá, que era Exatamente. Que era o, sei lá, o meu guru dela que trabalhava na empresa, ninguém sabia o que o cara fazia. Era o pegante. Não, essa é outra história. Mas os dois resolviam tudo as salas fechadas. E assim, parada muito doida, cara. Essa eu quero ver. Muito alguém doida. já falou já há um tempo dessa aqui. Mal comparando, até liberando, é meio uma coisa, é que não é sério, né? Mas, pô, Free Fire, que é lá do festival, que o cara levava pra fazer o festival, e mesmo cheio de negócio mentiroso, captando dinheiro. A galera chegou na ilha, o festival não existia. Isso. Mal comparando, cara, é nessa linha. Mas fizeram série sobre isso? Eu vi reportagem. Não, mas tem um documentário, um documentáriozinho de 1h30, sei lá, só contando a história do cara, do Free Fire. É bem legal também, rápido, curtinho. Essa eu não vi. Cara, é maneiro. Dropout. Vou ver Dropout. Legal. Saraiva, agora, boa sorte. Qual o papel que você joga aí no meio da mesa central para participar do quadro de medalhas do clube? Quadro de medalhas? 3 meses. 3 meses? 3 meses. Bota aí todo o seu fundamento, todo o seu modelo, todo o seu valuation para 3 meses. Todo o teu modelo, todo o teu valuation, joga no lixo e fala um nome qualquer aí, né? Total, é total uma brincadeira. Isso aqui não é sugestão de investimento, a gente faz essa brincadeira aí para os próximos 3 mesinhos. Só tem uma eleição no meio, tranquilo, primeiro, fácil, né, segundo turno. E aí, novo governo já... É só esse período que você vai pegar. Um período bem tranquilo, suave. Boa. Eu vou numa que até andou, assim, na margem, mas tinha sofrido bastante. De gente gosta lá, assim, eu gosto do estrutural, assim, da empresa. Para 3 meses é difícil saber, mas acho que parte de resultado deve vir bom. É Rap Vida. Vou na Rap Vida. Um que deu uma andada forte na margem aí, né? Tipo, andou bem, mas tinha sofrido, tinha saído de 12 para 5 e tá 7 e pouco. Mas, assim, em termos de valuation... Rap Vida foi muito falado no episódio anterior. É verdade. Acho que não foi o pique do Leite aqui pro quadro de medalhas, acho. Não lembro, mas foi um dos cases que ele trouxe pra mesa. Não foi, pô. O pique do Leite foi Emiglu. Começou bem pra caramba. Tá bem. O William Leite da Edge começou bem. Então vamos de Rap Vida. Ticker Bruno Lima. Rap 3. Engasgou aí, filho? Tá bem? É porque é HAPV3. HAPV3. Daniel Saraiva, boa sorte com o Rap Vida, 4 medalhas do clube. E já aproveito aqui, em nome de todo mundo, cara, agradecer a Compass, agradecer a você nesse seu projeto. Sucesso. E espero lhe ver aqui no episódio especial com top 3 4 medalhas do clube. Quem sabe teremos Daniel Saraiva com Rap 3. Boa, justo pra caraca. Irmão, mais uma vez, muito obrigado. Sucesso. Bruno Lima. Pô, sempre bom, né? Satisfação, prazer inenarrável, comensurável ter amigo na mesa. Então, assim, o outro já passaram por aqui, né? É o primeiro que passou aqui, trabalhou junto. Foi, que o momento deu ruim junto. Você tá emocionado. As dores ali foi emocionante da gestão, né? E para todos que nos ouvem e nos assistem, um grande abraço, até a próxima.